O grande número de casais separados transformou a realidade de muitas famílias brasileiras. A família mosaico é um dos novos modelos criados pela sociedade moderna. Este novo formato é formado por pais, padrastos, madrastas e por irmãos amigos. Depois de escrever seu primeiro livro, onde relata com muita emoção o pesadelo da anorexia, a nossa convidada de hoje fala dessa nova família, que vem crescendo, vencendo preconceitos e modificando padrões sociais convencionais, que é a família mosaico. Um mosaico onde o respeito e o amor quebram qualquer paradigma. Nossa Opinião Livre de hoje conversa com Fernanda do Valle, autora do livro Tecelas, né? Peças que compõem um mosaico. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, viu, Fernanda? Eu que agradeço. Você que já veio no primeiro livro, agora tem que voltar, a gente está continuando. Sim. Bom, o título Tecelas já define que nós estamos diante de uma peça de mosaico. É assim que você se define? Sim. O Tecelas, na verdade, muita gente não sabe, muita gente me pergunta o porquê do título do livro. E quando eu fui falar sobre a família mosaico, que eu venho de uma família mosaico, eu fui pesquisar um pouco sobre o mosaico histórico mesmo. E aí eu descobri que o mosaico ele é formado por peças e essas peças se chamam tecelas. Então hoje na minha família a gente brinca, né, que tem as tecelas. Então tem as tecelas mulheres, as tecelas homens, porque, por exemplo, o meu filho não é irmão da filha do meu marido, então a gente chama-se de tecelas ali no meio da família. Então são várias peças que eu me incluo junto. Então, por causa disso, você se inspirou nesse livro. Porque você escreveu o primeiro livro. Deixa eu mostrar o livro aqui. Esse aqui foi o primeiro livro da Fernanda. Ele, a enfermeira na luta contra a anorexia, que fez muito sucesso, deu muitas entrevistas, inclusive pelo tema, né? Um tema que na época era bem atual. E esse aqui é o lançamento Tecelas, a família mosaico. Então, o que te inspirou? Vinda deste aqui, né, do primeiro que a gente mostrou, em escrever o Tecelas. Você estava esperando alguma coisa te inspirar para escrever o segundo livro? O Tecelas, assim, ele tem dois momentos. Primeiro eu escrevi uma crônica que surgiu de um trabalho quando o meu filho mais velho, na época filho único da minha parte, precisou montar a árvore genealógica dele para a escola. E foi um trabalho muito complexo na cabecinha dele, eu tive que ajudá-lo, porque na época eu já era casada, não com o pai dele já era casado, não comigo, e aí tem os filhos que não são irmãos. E aí desse trabalho eu resolvi fazer uma crônica, porque realmente foi muito hilária. E daí essa crônica foi premiada, mas eu deixei ela de lado, não estava no momento meu de escrever. E depois, no processo de adaptação do meu filho menor na escola, no final do ano passado, nas trocas de e-mail com a professora, com a psicóloga, porque eu estava sofrendo muito no processo de adaptação, com as minhas neuras e com tudo mais, elas começaram a me incentivar a escrever um livro para que eu pudesse ajudar outras mães que passam por essas tensões, que têm os seus medos, que é normal, angústias, né, exatamente, né? Que não é uma loucura, que a gente erra muito, enfim. E aí um dia eu estava indo para Nova York num voo diurno, eu falei, vou começar a colocar no papel. Comecei pela crônica, porque eu precisava contextualizar a minha família, né? E o livro, assim, simplesmente fluiu. Entre a ida e a volta de Nova York, eu escrevi o livro. Quer dizer, foi o que te inspirou, de certa forma, foi justamente quando você foi ajudar o teu primeiro filho, né, a fazer a árvore genealógica. Quer dizer, a criança sofre mais com essa árvore, a criança está mais adaptada. No caso, vamos colocar o seu filho, então. Ele se adaptou bem à família mosaico e Sim. Você acha que a mulher, ela trabalha mais com a família mosaico? Sim, sem dúvida. Mas hoje já é mais comum. Meu filho sofreu muito menos do que eu quando, já pequena, tinha os meus pais separados. Na época, eu era a aberração da sala, né? Hoje já é normal. Então, assim, ele não sofre o preconceito que eu já sofri enquanto criança, de ter aquela coisa assim, já, às vezes, uma certa distância. Ou quando ele era pequeno, nas festinhas da escola, que eu ia sozinha como mãe solteira,
eu ainda sentia um pouco disso, de ser um pouco excluída do grupo de mães e pais e tal. Nessa idade que ele fez a árvore já era uma coisa mais comum, já que aí ele estava com 8, 9 anos, aí para ele já foi mais comum. Já outros amigos já estavam nessa situação também. Só que a escola não se preparou para isso, tanto que mandou um trabalho que tinha a criança, o pai, a mãe e irmãos. Né? Então, até a escola reviu isso. Hoje se faz diferente esse trabalho. Eu brinco que não é uma árvore genealógica, é uma árvore de Natal. Você vai pendurando as bolinhas, né? Que não tem mais assim aquela coisa tradicional. Você acha que, independente dessa mistura, né, de gente com amor, ou muitas vezes até com algum tipo de problema entre as famílias, mas essa mistura, você acha que dá para manter os valores principais da família? Sim, sem dúvida. Não é uma tarefa fácil, mas como também não é numa família tradicional. Eu acho que são desafios que as famílias têm que enfrentar de modo geral, porque o que eu percebo é que mesmo famílias tradicionais vêm perdendo esses valores, né, mesmo não sendo mosaico. Então, eu acho que o segredo hoje é resgatar esses valores, independente de que tipo de família a gente esteja, em que contexto a gente esteja. Então, no começo não foi fácil. Hoje, lendo o livro, é tudo lindo e maravilhoso, mas teve um trabalho para que chegássemos nesse ponto de uma convivência saudável entre todos, com amor, respeito, né? Hoje tem as vantagens de ter, então, por exemplo, as filhas do Vicente, tem agora esse final de semana, quando tem alguma data comemorativa, aí são 2 festas, são 2 viagens, então as crianças hoje veem vantagens nisso também. Né? O Dani também, quando tem aniversário, sempre são 2 festas, 2 presentes, né? Então tem um lado também de... É o que você falou, a escola também já se adaptou a isso. A escola já vem mudando isso, para que a criança não se sinta fora do padrão, né? Que na verdade o padrão, ele existe, mas a gente não dá para falar em certo e errado. Eu acho que o que todo mundo busca, na verdade, é ter uma família do jeito que dá para ser. Né? É verdade. Mas você fez questão, nesse livro, de colocar, principalmente, as suas neuras, tudo que você sofreu, os seus medos, né, Sim. em relação ao primeiro filho. Por que você fez questão de mostrar esse lado seu no livro? Porque eu sofri muito sozinha, sem colocar isso para as pessoas, sem dividir. Eu tive depressão pós-parto na primeira gravidez, mas eu não sabia, não tinha consciência. Então, assim, tudo para mim foi mais pesado, tudo para mim foi mais tenso. Eu fiquei muito neurótica. Existem mães que são mais, mães menos, mas eu fiquei, sabe, para mim tudo foi muito tenso. Eu tinha muito medo do meu filho se machucar, eu queria proteger, eu queria... Então, eu acho que se eu tivesse lido um livro desse, enquanto eu estava atravessando isso, para mim teria sido mais leve, me identificar que não era só eu. Que as mães, de modo geral, cada uma dentro de um tema, cada um dentro da sua neura, mas elas são preocupadas, elas são tensas, sempre. Elas têm pensamentos... Não acaba né? nunca. Tem, e acho que quanto mais cresce, pior fica, né? Quando começa a ir para a idade adulta, eu tô com o meu mais velho, vai fazer 14, então agora começam outras preocupações. Enfim, Você acha que se amenizou um pouco agora? Quer dizer, já teve o segundo filho, já foi uma coisa um pouquinho mais... Eu achei que com o segundo fosse ser mais leve. fácil, mas não foi. Não foi. Eu acho que cada filho é diferente e eu acho que sim, é outro período de vida, outra idade, outra maturidade, outra situação. Eu passo outras coisas, né, mais leve com o meu filho, com o Theo pequeno. Mas as preocupações, assim, de machucar, de proteger, do mundo, tá muito mais violento hoje, então eu acho que eu sou até mais tensa nesse ponto. Esse livro, em menos de 2 semanas, 3 semanas de lançamento, já ficou entre os primeiros mais procurados, né? Mais comprados. O que você acha? Que esse tema inspira, né? Quer dizer, esse tema, de certa forma, as famílias estão todas tão mosaicos hoje que querem saber mais, querem se aprofundar mais? Eu acho que sim, isso. E eu acho que as pessoas estão com sede também de fazer dar certo, né? Então, de repente, tem uma pessoa que coloca, se expõe e tem uma família que está aí, que está...
sabe? Mostrando que o importante é o amor, o respeito, independente de padrão. Então, as pessoas elas se sentem confortadas com o livro. Eu tenho recebido vários relatos das pessoas, elas sentam e leem o livro em 1 hora, 2 horas. Eu li em 2 horas. É uma coisa assim impressionante. Na madragada do lançamento eu já tive relatos de pessoas. Então, eu acho assim, primeiro o livro tem um lado muito, com humor muito ímpar, né? Porque mesmo os meus momentos de tensão, eu tenho humor assim na minha escrita, então isso faz o assunto ficar leve, né? E segundo, que eu acho que as pessoas estão com sede de família, é isso que eu tenho percebido. Eu acho até que está acontecendo, a gente quer até um retorno daqueles primeiros valores. Eu acho. Então não deve ser fácil, né, para muitas mães e pais que principalmente que trabalham o dia todo, tentar ter aquela coisa da Elis Regina, como os nossos pais faziam, né? A gente quer muito ter uma família, mas eu acho que essa família agora está bem saudável. É o que você falou, com amor, com respeito, com carinho. Não é fácil, mas é bem saudável, né? Não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. Com certeza. O que eu fico observando você, que eu tenho aqui que fazer uma comparação entre as 2 épocas dos 2 livros. O primeiro livro foi sobre anorexia, que é uma coisa que você sofreu silenciosa. Esse livro de agora, você também passa que teve uma coisa de silêncio, de você não ter um livro para você poder se inspirar, para você poder se acalmar. Quer dizer, de repente, aquela mulher que não conseguia colocar para fora em tantos momentos, está se sentindo praticamente como uma missão de passar essas experiências. Sim. Isso aí é uma veia de escritora? O que é que você trabalhou nisso para chegar nesse ponto? Eu acho que, principalmente, quando você escreve um livro, como esses 2, que são relatos pessoais, você se lê muito, né? É um processo de catarse, é um processo terapêutico. Quando eu escrevia, eu não tinha dimensão que teria essa proporção toda de tantas pessoas lendo. Então, você coloca ali essa história no papel até para você entender. E muito eu escrevi, o primeiro e o segundo, para o Daniel, que ficou com tantas lacunas, o meu mais velho, primeiro pelo período da doença, depois por essa estrutura familiar não convencional, para que um dia ele pudesse entender a história dele também. Só para dar uma parte, para quem não sabe, a Fernanda, até pelo livro, né, o primeiro livro, ela sofreu da anorexia, um período muito difícil da vida dela e que depois, com muito trabalho, muita determinação, ela conseguiu superar. Mas ainda continua magrinha, mas tá bonitona. Sim, agora é saudável, magrinha saudável, né? Então, quer dizer, o seu filho, até por conta desses momentos todos, ele é um sobrevivente, né? Sobrevivente, um guerreiro, puxou a mãe. Porque ele passa, inclusive no livro a gente vê o lado de amor, né, que tem que fazer, que tem que se superar justamente para conseguir manter. E aí você casou novamente e está conseguindo agora, sei lá, andar de uma forma mais fácil, você acha? Sim. Agora com uma estrutura mais, né, eu tenho com quem dividir. Eu sei que os problemas existem, mas você ter um parceiro do seu lado, dividindo com você, agora educando o meu pequeno, que é um grande desafio para mim, que ele tem um temperamento totalmente diferente do primeiro, e essa sensação de ser cuidada, né? Porque eu sempre fui muito independente, eu nunca nem quis isso, mas a vida vai quebrando os nossos padrões, né? As nossas verdades. Eu sempre quis ser uma pessoa, não preciso de ninguém, né? Eu dou conta de tudo sozinha. Eu achava que isso era ser uma pessoa forte e hoje não, né? Eu acho que ser forte é você reconhecer que você precisa de ajuda. E você se apegou bastante na religião também, né? Sim. Que é um valor que você passa para a sua família? Sim. Deus, eu não estaria aqui, né? Se não fosse pela minha fé, se não fosse pela graça de Deus, de ter me dado uma nova chance, sabe? De transformar tudo que eu passei, todo o deserto, em bênção na vida de outras pessoas também, que hoje olham para mim e têm uma esperança, né? Seja pela doença, seja pela construção da família. Então isso para mim é o que faz tudo ter valido a pena. Tinha um propósito. É o que eu falei aqui, tem uma missão, né? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando com Fernanda do Vale. Um instante só, até já. O nosso Opinião Livre está de volta, hoje conversando com Fernanda do Vale, autora do livro Tecelas. Eu vou mostrar aqui mais uma vez, olha, em 2 semanas já era um dos mais vendidos, uma leitura super rápida, em 2 horas. Realmente você tem uma forma de escrita muito legal. Olha, eu gostei muito, porque assim, é difícil hoje, com internet,
É difícil hoje você, essa meninada, ou até os mais jovens, enfim, qualquer idade, você vai lá, você dá um clique e acabou, você já tem tudo. Aí você pegar um livro e ler, você lê um pouquinho, lê outro pouquinho, mas esse não, você vai direto. Quer dizer, esse poder da escrita, você já aprendeu agora como escritora, é muito difícil, é um talento. Sim, agora, depois que eu estive entre os 10 mais vendidos de uma livraria, eu me considero uma escritora. Antes, esse título, quando as pessoas me apresentavam como escritora, eu achava que eu não era merecedora do título. Mas agora sim, agora eu me sinto uma escritora. Porque tem que estar, tem isso também, né? Tem essa regra de escritor, você tem que estar entre os 10 mais vendidos por um tempo. Sim, e é uma coisa assim de um orgulho muito grande, né? Lógico que você não escreve um livro com esse objetivo somente, você quer tocar a vida das pessoas, você quer alcançar. Mas quando eu recebi a primeira foto em 8º e depois logo na semana seguinte em 3º, depois foi para 2º, para mim isso foi um retorno, não tem melhor, né? É um reconhecimento do seu trabalho. Mas isso aconteceu com os dois, né? Sim, o primeiro também. Com os dois. Mas ele me deu um retorno mais rápido de pessoas relatando. E é engraçado, Silvia, porque a partir do momento que você se expõe, a pessoa que vem conversar com você, eu acho que exatamente porque você se expôs, ela sente uma liberdade para se expor também. Então, eu tenho recebido, assim, confissões de pessoas, falando de dificuldades que tem na família. Ela te tem como uma pessoa ali, e pessoas que eu não conheço. Então, isso, assim, é uma experiência para mim... íntimas. E, na verdade, com todo direito, né? Porque elas estão ali te lendo. E até no lançamento do livro, por conta do primeiro, muita gente ia falar com meu filho, depois ia falar, mãe, eu não tenho ideia de quem estava falando comigo. E as pessoas se sentem... e se sentem íntimas dele, né? Então, isso tudo é uma coisa que para mim é muito nova, né? Mas a partir do momento que toda vez que você vai se expor, que é uma exposição, é lógico, né? Você está expondo a família e tudo, você se questiona, né? Será que eu deveria ter feito? Será que é por aí? Mas depois de ter esse retorno das pessoas, até no meu primeiro livro teve casos de uma pessoa que ela estava com carta de suicídio já pronta. E ela leu meu livro e desistiu de se matar. Então, assim, depois que você tem esse feedback, você fala, não, valeu a pena, né? A exposição fica em segundo plano, não é? Deixa de ser o foco do problema. E, de certa forma, agora você acha que você, como escritora, se especializou em sua própria experiência, quer dizer, você prefere viver primeiro alguma coisa e contar experiências vividas. Eu acho que a minha veia é mais para esse lado, sim, como escritora. E cômico também, porque você tem um lado... A gente está falando aqui de dois problemas, né? Que, no caso, a anorexia e a família mosaico, que podem ser considerados problemas para muitas famílias. No caso da Fernanda, ainda bem que está tudo certo. Mas você toca num ponto realmente crucial para as famílias, né? Sim, são temas pesados, né? Mesmo da construção. E você consegue... Sim, eu acho que você toca mais as pessoas. E é natural isso. Eu não penso para fazer dessa forma, eu não penso em escrever para ser engraçado. É o jeito que eu escrevo, né? Uma coisa assim. As minhas amigas de infância falam que sempre gostaram do jeito que eu conto história, mesmo falando. Então, eu acho que é um dom que eu tenho. E mesmo assim, indo para essa área agora de escrever mais, tudo, eu me vejo muito mais escrevendo crônicas, escrevendo coisas assim. Com o dia a dia te inspirando. Sim, e com humor e tudo mais, do que sentar, por exemplo, para escrever um romance. Até porque eu sou muito intensa, eu acho que eu vou viver a personagem de um jeito que eu vou parar minha vida, sabe? E isso demanda mais tempo e tudo. Mas não sei o que vem pela frente ainda, porque eu também, desde o primeiro, eu falei que eu não ia escrever mais. Então, quando vem, né? Deus manda, a gente obedece. E é verdade isso, dizem que quando a pessoa escreve, muitas vezes é o livro e as palavras que encontram a gente. Você sente isso? Sinto, e é uma coisa assim, existem períodos, que, na verdade, esse é meu terceiro livro, né? Eu escrevi o primeiro, teve um de poesias e esse agora. E depois do segundo eu falei, eu não vou mais escrever. Acho que eu já dei minha contribuição, fui para o segmento empresarial, abri um negócio, e eu neguei um pouco isso. Todo mundo me cobrava muito, escreve, porque gostaram do meu primeiro livro, eu não tenho mais nada. De repente, quando eu for mais velhinha, daí eu posso... porque filho toma muito tempo, eu estava com um filho pequeno, mas de repente o livro veio, né? E aí quando ele vem, ele vem. E eu escrevi, essa coisa do escritor escrever em 1 ano, 2 anos, para mim não funciona, porque eu sou muito intensa e eu começo e já quero o final, né? Então, assim, eu escrevi em 2 semanas e é um processo muito desgastante para mim, porque aí é de madrugada, é o tempo todo, e eu falo, não, agora eu não vou escrever mais, mas aí vem na minha cabeça, eu tenho que colocar no papel. Então, assim, é uma coisa que
que flui, né? Então, por isso que eu falo, não sei se eu vou escrever o quarto ou não, né? Se eu tiver que escrever, ele vai vir. Agora eu estou num processo assim, de ressaca literária. Dizem que é normal. Depois do lançamento deu até uma depressãozinha, assim, sabe? Porque você sai daquela euforia, né, de meses trabalhando, porque aí eu escrevi o livro, mas depois tem todo o processo da edição, revisão e tudo mais. E eu mesma que fiz a revisão e preparação do meu texto. Olha que legal. Eu não confio em revisores, desculpem revisores, mas é que eu já tive problema, assim, então, e eu sou muito perfeccionista, o texto é meu, eu não gosto que mexam no meu texto, né? Olha, então isso me legal desgasta porque é bastante. difícil, hein? É difícil, porque você fica lá procurando os errinhos. Não, e você pode ver na contracapa realmente está a preparação e revisão Fernanda do Vale. Muito legal. Você acha que tipo de evolução você considera para você como autora entre um livro e outro? Evolução de escrita mesmo. De escrita. Eu acho de vocabulário, tanto que eu não gosto de ler meu primeiro livro, porque eu sou muito crítica. Então eu acho que podia ser melhor, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que eu já estou com uma escrita mais madura, de estrutura de texto, porque isso é prática, né? Então, mas eu sinto um amadurecimento da minha escrita nesse livro. Fernanda, o que você quis mostrar até para essas famílias todas, já que o tema nosso é de família mosaico? Tem alguma dica, alguma coisa que você que vivenciou isso, como é que essas famílias que estão começando a entrar, porque todo dia a gente vê, tem divórcio, tem famílias se desmontando, né, e montando outras, que tipo de conselho você poderia dar para essas novas famílias mosaicos que estão surgindo? Eu acho que o principal, Silvia, é o respeito. Respeitar que cada tecela tem o seu tempo, né? Porque, assim, muitas vezes o que acontece, que eu vejo famílias que estão sendo construídas, é a imposição. A imposição que todo mundo tem que se gostar, todo mundo tem que se dar bem, os filhos são obrigados a gostarem da madrasta, a conviver no almoço de família, e não é assim. As filhas do Vicente demoraram 1 ano depois do meu casamento para conviver. Elas comigo. não foram no seu casamento? Elas foram em respeito ao pai, mas assim, o abraço foi totalmente formal, a foto totalmente assim, com deferência, mas sem afeto, mas não tinha vínculo ali. Mas eu soube respeitar o tempo delas, porque eu sabia que não era pessoal comigo, era uma rejeição à estrutura nova familiar. Porque o Vicente foi casado 19 anos, veio de uma família totalmente certinha, né? Aquela família engessadinha, bonitinha, de comercial de margarina. E, de repente, o Vicente começou a namorar comigo que já tinha um filho. E eu fui mãe solteira. Então, era muita informação. E a gente, de 1 ano de namoro, a gente casou. Né? Então, assim, mas eu tive a sabedoria de respeitar o tempo dela, de não impor isso. Então, eu fazia com que o Vicente, até porque eu fui filha de pais separados, isso me ajudou muito. Né? Eu já tive do lado de filha, então eu soube respeitar esse tempo delas. E eu fiz com que o Vicente não se afastasse delas, que mesmo eu não podendo estar junto, ele mantivesse o vínculo de pai. Então, com o tempo, aí, sabe, tudo foi fluindo naturalmente, né? E hoje a gente tem um amor, tanto que agora, em mês de férias, vou viajar só eu e as filhas dele. Só as tecelas mulheres, né? Então, assim, teve isso. O Dani sentiu um pouco mais, o meu filho mais velho, porque por muito tempo fui só eu e ele. Então, ele tinha um pouco, assim, de resistência. Na verdade, a vida para ele mudou muito, né? Porque, de repente, só ele e a mãe, aí chega um marido. Então, assim, a estrutura familiar para ele foi mais difícil de aceitar. Mas o Vicente também, com respeito, com paciência, soube respeitar esse tempo dele. O Daniel foi para terapia. Hoje a gente fala tá tudo lindo, maravilhoso, mas teve uma construção disso. Tem, mas você tem que encarar isso. E se a gente for pensar em uma porcentagem, a porcentagem que dá tudo certo é menor, não é? Exatamente. Porque o que a gente escuta é muita briga, muita pai e mãe brigando, usando as crianças. Quer dizer, essa família mosaico ainda está desestruturada, eu acho. Minha opinião. Eu acho que todas as famílias estão desestruturadas hoje. Ou melhor dizendo, né? Nem as tradicionais estão se salvando. Porque eu acho que falta o respeito. As pessoas querem impor as coisas, impor regras, impor limites. E não é por aí. Não é, porque cada um tem uma linguagem de amor, já começa por aí. O jeito que eu me sinto amada é diferente do jeito que você se sente amada. Então, como que eu vou impor isso aos filhos, que nem são meus? Então, assim, tem que ter muita paciência e sabedoria, tem que ter bom senso,
sabe? É uma linha muito tênue, eu sei, não tem fórmula, né? A gente encontrou na nossa família isso, mas devido ao respeito, eu acho que é a peça fundamental, porque o amor veio depois. Primeiro você tem que respeitar, depois vem o amor. Todo mundo se amou. Ah, que lindo! Que nem novela, né? Não existe isso, não existe isso. Não é assim. Então tem que ter comprometimento, respeito, sabe? Ver se funciona assim, depois você vai daqui, vai dali, e depois deu tudo certo. Você acha que é um trabalho mais da mulher? Sim. Porque a mulher é um bicho ruim, né? A mulher, se ela quiser, ela mina. A mulher, ela mina. Ela judia das crianças, ela judia, não de forma direta, né? A mulher, ela vai minando. Eu tinha tudo para pegar o Vicente só para mim. Porque ele estava num momento de paixão que era assim, se eu falasse, sou eu, suas filhas, sabe? O homem, ele tem mais essa oscilação, né? Mas não. Então, assim, eu acho que a mulher é a chave principal aí nessa... E você já conseguiu reunir a sua família Mosaico? Quer dizer, essas festas de final de ano e tudo, a sua, a do Vicente, a das crianças, todo mundo já conseguiu se reunir e é uma coisa que funciona? Já funciona muito bem. São raras as ocasiões, porque sempre um tem compromisso. O Vicente tem filha de 22 anos, a outra de 18, o Daniel tem 13, o pequeno tem 2. Então, assim, é difícil, mas a gente consegue sempre reunir, enfim, fazer a nossa comemoração. Aí tem o Dani tem que ir com o pai dele, né? E aí as meninas têm que ir com a mãe. Então, assim, é difícil. Até quando chamam a gente para fazer reportagem, para juntar todo mundo para fazer a foto, é um parto, que sempre não tem compromisso, mas a gente consegue. Olha, Fernanda, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pela sua superação. Você tem uma história de vida bem legal, bem bonita. Eu fico feliz de ver você assim, uma mulher que realmente venceu e conquistou seu espaço. Obrigada pelo espaço. Olha, então eu vou mostrar aqui, fica a dica, Tecelas, a família Mosaico, Fernanda do Vale, um livro que realmente vale a pena. Olha, rápida leitura e um tema realmente interessante que eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir aí solucionar essas famílias mosaicos. Obrigada, viu? Obrigada a você, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. O programa Edição Saúde traz para você conhecimento sobre uma vida mais saudável e equilibrada, desvendando mitos e verdades na área da saúde. Assista ao Edição Saúde em busca de uma melhor qualidade de vida aqui na TV Unip.